Gravem no. Aceitem a gravação, por favor. Estamos aqui dando início. Tivemos uma longa digressão para as pessoas que não participam ao vivo da gravação. Vocês não sabem o chá das 5 que vocês perdem por aqui, né? A gente fica sempre nesse. Participem, participem, né? Hoje eu vim de branco, porque afinal é um ritual religioso. Nós vamos matar o pai, né? Devorá-lo num rito antropofágico. Espero que mais oswaldiano, de Oswald de Andrade, né? A gente vai num rito Abapuru Tarsila do Amaral, devorar os pedaços do totem e sem tabu nenhum a gente vai convidar a mãe para dançar, sem pecado. Tudo bem? Homenagem aí ao amigo Papa que surgiu, vê se toma juízo, tem um problema de ser americano, paciência. Vamos então com os nossos deuses e que os outros cuidem dos seus, né? Então, estamos aqui no texto em PDF, página 152. E no, na obra mesmo do Lacan, olha o ato falho, hein? A gente falava do Lacan, né? As pessoas que não estão aqui na nossa reunião perderam o tanto que a gente resolveu o Lacan. Quem estava aqui sabe que a gente resolveu todos os problemas do Lacan, né? E como a gente faz com o Lacan? Desista. Não, é brincadeira. Aí, no livro impresso do Freud, não do Lacan, aniversário do Freud recentemente. Parabéns, tio Freud, obrigado por tudo. Né? Nesse livro aqui, a gente está na página. Nossa, precisa mudar meu óculos, viu? Página 235, parte 7, última, e tudo dando certo. Hoje a gente mata o pai. 7. Um evento como a eliminação do pai pelo bando de irmãos. O que estamos fazendo aqui? Tinha que deixar traços indeléveis na história da humanidade e achar expressão em numerosos substitutos, tanto mais numerosos quanto menos ele mesmo era lembrado. Olha que legal, né? Fugirei à tentação de evidenciar esses traços na mitologia, onde não é difícil encontrá-los, e me voltarei para outro âmbito, seguindo uma indicação de S. Reinach, num ótimo ensaio sobre a morte de Orfeu. Olha que legal, a morte de Orfeu. Puta, muito legal, cara. Fica a dica. Tem. O Brasil já ganhou um Nobel antes da Fernanda Torres, tá? Mas não é um filme só brasileiro, é num filme chamado O Orfeu Negro, né? Que, se não me engano, é o Orfeu Negro, que foi uma coprodução Brasil, França e Itália, uma coisa assim, tá? Por quê? Porque é baseado numa peça trágica chamada Orfeu da Conceição, que é escrita por ninguém mais, ninguém menos. Na verdade, é uma peça trágica, que é uma ópera brasileira, escrita por Vinícius de Moraes. O mito de Orfeu, inclusive, influencia a escrita de ninguém mais, ninguém menos que a Divina Comédia de Dante Alighieri. Só existe a Divina Comédia porque existiu o mito de Orfeu. Se você quer conhecer uma coisa linda na literatura, é o mito de Orfeu, né? E se você lê a obra do Vinícius de Moraes, O Orfeu da Conceição, saiu no cinema há um tempo atrás, uma década, umas décadas atrás aí, uma releitura para o cinema, que teve aquela que ganhou o Oscar lá na década de 70, se não me engano, e depois teve uma outra com o protagonista com o Tony Garrido, do vocalista do Cidade Negra, né? Muito legal, o Orfeu da Conceição, muito bonita, com trilha sonora do Caetano Veloso, maravilhosa, também vale muito a pena. E também tem uma obra, tá aqui, que eu também recomendo, tá aqui em algum lugar, deixa eu ver se hoje ela tá à mão, não tá, ou tá aqui, quer ver? E A Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. Quem quiser, saiu por aquele Clube de Literatura Clássica, uma outra edição desse livro aqui. E também recomendo o Jorge de Lima, escritor modernista, né? Aproveitar que estamos no clima modernista aqui de devoramento antropofágico. Ele faz uma leitura do mito de Orfeu maravilhosa. E eu fico muito feliz que o Freud esteja trazendo aqui o mito de Orfeu, porque acho que poucas coisas são tão lindas quanto o mito de Orfeu da literatura. A última coisa que Orfeu inventou foi a poesia, né? Na história da arte grega, há uma situação que mostra notáveis semelhanças com a cena da refeição totêmica, identificada por Robertson Smith.
e também dessemelhanças igualmente profundas. É a situação da tragédia grega mais antiga. Um bando de pessoas com o mesmo nome indumentária rodeia uma só e depende de suas palavras e atos. É o coro e o protagonista, originalmente um só. Desenvolvimentos posteriores trouxeram um segundo e um terceiro ator para representar contrapartidas e divisões do herói, mas o caráter deste e sua relação com o coro permaneceram inalterados. O herói da tragédia tinha de sofrer. Ainda hoje, este é o conteúdo essencial de uma tragédia. Ele carregava a culpa trágica, que nem sempre é fácil de explicar. Com frequência, não é uma culpa como se entende da vida civil. Em geral, consistia na rebelião contra uma autoridade divina ou humana e o coro acompanhava o herói com sentimentos simpáticos, procurava contê-lo, admoestá-lo, moderá-lo e o pranteava quando lhe vinha a punição, considerada merecida por seu temerário empreendimento. Outro detalhe importante. Esse parágrafo aqui do 7 do Freud vale muito a pena. Você lê esse parágrafo, aí você para e vai até a primeira obra do Nietzsche, chamada O Nascimento da Tragédia, Helenismo e Pessimismo, que depois se torna, muda de nome, né? O Nietzsche muda de nome, se chama O Nascimento da Tragédia, ah, como é que é? O Nascimento do Espírito da Música, uma coisa assim. Não, primeiro o espírito da música, depois helenismo e pessimismo, ela muda de nome, mas enfim, continua sendo o Nascimento da Tragédia. E é sobre isso que o Nietzsche vai falar. O Nietzsche ele vai reler a tragédia grega. E eu desconfio até que tem uma leitura nietzschiana, tem uma leitura nietzschiana aqui por parte do Freud, tá? Desconfio demais, né? O Nietzsche já tinha, não morreu em 1900, né? Tinha sido bem moda já. O Freud conhecia o Nietzsche, usa muita coisa do Nietzsche, tá? Tem aquela a minha colega lá, esqueci o nome dela agora, que ela trabalha com essa relação Nietzsche-Freud muito bem, né? E ela com certeza deve provar isso daqui facilmente, né? Esse ponto do papel do coro trágico na formação da tragédia grega e o papel da música como dimensão fundante do espírito da tragédia, esta é a base da tese que o Nietzsche defende na Universidade da Basileia, que se chama O Nascimento da Tragédia. Vale demais a pena, tá? Vale demais a pena pensar esse texto, esse trecho aqui, à luz do Nietzsche. O que é que eu falei aqui? O Rafa colocou um Nobel. Que ato falho bonito. Eu cometi um ato falho? Bom, eu devo cometer vários, né? Mas qual? Nobel? Não, Fábio, foi porque eu te falei, Fernanda Torres, não foi o primeiro Nobel que nós ganhamos. Ah, é Oscar, poxa, é Oscar, né? É verdade, Nobel. É mesmo. Podia a gente ganhar o Nobel também, né? Eu acho que o Vinícius de Moraes, por exemplo, pode dar o Nobel para ele fácil, Guimarães Rosa. Tá cheio de cara que ele pode. Nossa, Raduan Nassar, uma galera, né? Mas o ato falho, né? Olha lá, né? Que legal, que legal. É o Nobel do cinema, né? Não é, não é. O Oscar não é tudo isso, no final das contas, né? Vale muito a pena, tá? Ler o Nietzsche à luz disso que está trazendo aqui a questão da culpa trágica. Isso daqui é muito legal, né? Mas vamos lá. Mas por que o herói da tragédia tem de sofrer? A híbris, né? Se eu não me engano. E o que significa sua culpa trágica? É isso daqui. Mano, toda a filosofia do século XIX se debruçou por essa porra. Nietzsche, Hegel, nossa senhora, que uma galera, toda a tempestade de ímpeto alemã. A filosofia alemã, o Goethe, Schopenhauer, tá todo mundo discutindo essa perrengue aqui, que é o trágico moderno, tá? Isso daqui, nossa, uma galera, uma galera. Mas por que o herói da tragédia tem de sofrer? O que significa sua culpa trágica? Abreviemos a discussão com uma rápida resposta. Ele tem de sofrer porque é o pai primevo, o herói daquela grande tragédia dos tempos primeiros, agora repetida tendenciosamente. E a culpa trágica é aquela que ele tem de tomar sobre si, a fim de livrar o couro de sua culpa. A cena teatral deriva, mediante uma adequada distorção. Podemos até dizer, a serviço de uma refinada hipocrisia da cena histórica. Naquela velha realidade, eram justamente os companheiros do coro que produziam o sofrimento do herói.
mas agora se desdobram em interesse e lamento. E o herói é culpado ele mesmo do seu sofrimento. O crime a ele imputado, arrogância e revolta contra uma autoridade maior, é exatamente aquele que, na realidade, pesa sobre os companheiros do coro, o bando de irmãos. Assim, o herói trágico é transformado contra a sua vontade em salvador do coro. Aí você pega desde o mito de Jesus Cristo até o mito do Tiradentes, né? Tem todo, enfim, né? Que foi representado lá pelo pintor, lá pelo José Américo, né? Como Cristo, naquela pintura famosa, que é o mesmo cara que pintou o Grito do Ipiranga, né? Isso aí. Na tragédia grega, o conteúdo da encenação eram, antes de tudo, os sofrimentos do bode divino, Dioniso, e o lamento do cortejo de bodes que com ele se identificava. Assim, é compreensível que o extinto drama fosse revivido na Idade Média com a paixão de Cristo. Lembrando, só um detalhezinho aqui, nota cultural, né? É, a tragédia significa o canto, né? Aquilo que se canta para o bode. O canto em homenagem ao bode. Do grego, tragos é bode e oidea é canto. Então, tragédia significa o canto do bode, em homenagem ao bode, né? Essa imagem que todo mundo vê o capeta, que é o bode, nada mais é do que um mito ancestral do bode, um animal primordial da fecundidade. Por que que o bode é o animal da fecundidade? Arranja um bode, põe na sua sala e você vai entender que nada afirma mais a vida que um bode. O bode, ele come a tua sala, ele come você, ele come o seu sofá, de todos os jeitos da palavra comer, né? O bode é um animal afirmador da vida e ele bate em todo mundo, até no touro, né? Daí o bode ser um animal sensacional, né? Por isso que no Nordeste, nas regiões mais secas do Brasil, o que se cria? Bode, porque o bode sobrevive, né? Concluindo esta pesquisa extremamente abreviada, seu resultado seria que, no complexo de Édipo, reúnem-se os começos da religião, moralidade, sociedade e arte, em plena concordância com a verificação psicanalítica de que esse complexo forma o núcleo de todas as neuroses, até onde elas foram acessíveis ao nosso entendimento. Surge-me como uma surpresa que também esses problemas da vida psíquica dos povos permitam uma solução a partir de um único ponto concreto, que é a relação com o pai. E talvez um outro problema psicológico esteja ligado a isso. Com frequência, tivemos a oportunidade de mostrar que a ambivalência é afetiva, no sentido exato, isto é, a coexistência de amor e ódio ao mesmo objeto, está na raiz de importantes instituições culturais. Nada sabemos sobre a origem dessa ambivalência. Podemos supor que é um fenômeno fundamental de nossa vida afetiva, mas também há outra possibilidade parece-me digna de nota que ela, originalmente estranha à vida afetiva, tenha sido adquirida pela humanidade no complexo paterno, onde a investigação psicanalítica do indivíduo ainda hoje encontra sua mais forte expressão. Antes de concluir, devo dar lugar à observação de que o alto grau de convergência rumo a um quadro abrangente que alcançamos nesta exposição não pode nos tornar cegos às incertezas de nossos pressupostos e às dificuldades inerentes de nossos resultados. Dessas últimas, abordarei apenas duas, que certamente não ficaram inadvertidas para bom número de leitores. Não deve ter escapado a ninguém, em primeiro lugar, que imaginamos na base de tudo uma psique das massas, em que os processos psíquicos ocorrem tal como na vida individual. Olha aqui, psicologia das massas e análise do eu, gritando aqui no meio, piscando, lê eu, me lê, por favor, leia eu, né? Está aqui, né? Dormindo quietinho aqui. Supomos precisamente que a consciência de culpa por um ato persiste através de milênios e continua a influir em gerações que nada podiam saber desse ato. Supomos um processo afetivo que pode ter se desenvolvido em gerações de filhos que foram maltratados pelo pai, estendendo-se por novas gerações que disso foram poupadas precisamente pela eliminação do pai. Estas seriam graves objeções, e qualquer outra explicação que evite esses pressupostos seria preferível.
Uma reflexão mais detida, porém, mostra que não temos de carregar sozinhos a responsabilidade por tal ousadia. Sem a hipótese de uma psique das massas, de uma continuidade na vida afetiva dos seres humanos que permita negligenciar as interrupções dos atos psíquicos causadas pelo passamento dos indivíduos, não poderia haver psicologia dos povos. Se os processos psíquicos não continuassem de uma geração para a seguinte, se cada um tivesse que adquirir de novo o seu posicionamento diante ante a vida, não haveria progresso nesse campo e quase nenhum desenvolvimento. Então surgem duas novas questões. O quanto pode ser atribuído à continuidade psíquica na sequência de gerações e de quais meios e caminhos serve-se uma geração para transmitir à geração seguinte os seus estados psíquicos. Não direi que tais problemas estejam suficientemente esclarecidos, ou que a tradição e a comunicação direta em que primeiramente se pensa bastem para o exigido. Em geral, a etnopsicologia pouco se preocupa da maneira como se produz a requerida continuidade da vida psíquica das gerações que se sucedem. Uma parte da questão parece ser resolvida pela herança de disposições psíquicas que, porém, necessitam de determinados ensejos na vida individual para se tornarem efetivas. Tal pode ser o significado das palavras do poeta. Was du erert von deinen Vätern hast. Um dia eu estudei alemão, mas faz tempo, hein? Er, wird, wird es, es zu besitzen. Me desculpem os leitores de alemão. Eu sou muito esforçado, mas não sei mais. O que herdaste de teus pais, conquista-o para que o possuas. Ou, no caso das neuroses, abandone-as. Não é? O problema pareceria ainda mais difícil se tivermos de reconhecer que existem impulsos psíquicos que podem ser reprimidos tão completamente que não deixam quaisquer resíduos. Ocorre que esses não existem. A mais forte repressão tem que deixar espaço para impulsos substitutivos deformados e as reações que deles resultam. Mas então podemos supor que nenhuma geração é capaz de esconder eventos psíquicos relevantes daquela que a sucede, pois a psicanálise nos ensina que cada qual possui em sua atividade mental inconsciente um aparelho que lhe permite interpretar as reações das outras pessoas, isto é, desfazer as deformações que o outro realizou na expressão de seus sentimentos, por essa via de compreensão inconsciente de todos os costumes, cerimônias e estatutos deixados pela relação original com o pai primevo. Também as gerações posteriores podem ter assumido esta herança afetiva. A gente viu isso largado lá no Moisés e o monoteísmo, né? Ele mostra como que o mito de Moisés apagado retoma, né, nesses grupamentos hebreus para formar o grande monoteísmo de Yahvé. Como que isso se organiza, né? Como que um sacerdote egípcio, certamente egípcio, não hebreu, tomado pelos hebreus, né? Migra, é morto, depois se torna outro e é esquecido, depois relembrado, né? Por quê? Porque é o retorno do recalcado. Aquilo que é recalcado retorna. E nós, aí, como muito bem nos lembrou aqui na conversa da antessala aqui, o colega Benjamin, né? O Lacan nos mostra isso muito bem, como o ser humano, o inconsciente é feito de linguagem, essa linguagem extravasa, né? E seres de linguagem, nós que vem, a gente vem ao mundo pelo imersos no tesouro do significante, como diria tio Lacan, né? Herdamos esses processos, não é? Uma outra consideração poderia ser feita a partir do lado psicanalítico. As primeiras prescrições e restrições morais da sociedade primitiva foram por nós concebidas como reações a um ato que deu a seus autores a noção de crime. Eles se arrependeram desse ato e decidiram que ele não poderia mais se repetir e que sua execução não deveria trazer nenhuma vantagem. É o pecado original? Essa criativa consciência de culpa não desapareceu entre nós. Nós a vemos atuando nos neuróticos, de forma associal, a fim de produzir novos preceitos morais.
continuadas restrições, como penitência para os malfeitos cometidos e advertência para outros a cometer. Mas quando investigamos nesses neuróticos os atos que provocam tais reações, ficamos decepcionados. Não encontramos atos, e sim apenas impulsos, sentimentos que aspiram ao mal, mas foram mal impelidos, impedidos de realizá-lo. Na base da consciência de culpa dos neuróticos se acham apenas realidades psíquicas e não factuais. A neurose caracteriza-se, então, por colocar a realidade psíquica acima da factual, por reagir a pensamentos de forma tão séria como as pessoas normais reagem às coisas reais. É possível que algo assim tenha se verificado com os primitivos? Podemos justificadamente atribuir-lhes, como dos fenômenos de sua organização narcísica, uma superestimação extraordinária dos atos psíquicos. Desse modo, os impulsos de hostilidade para com o pai, a existência da fantasia com o desejo de matá-lo e devorá-lo, poderiam bastar para produzir a reação moral que gerou o totemismo e o tabu. Assim, escaparemos da necessidade de fazer remontar a um crime horrendo, ofensivo a todos os nossos sentimentos, a origem de nosso patrimônio cultural, do qual temos justificado orgulho. Aqui, eu fico pensando naquela explicação do, do tempo lógico para o Lacan. Então, nunca aconteceu efetivamente a morte do pai ancestral, né? O que acontece é que, por que, por que se julgaram culpados da morte do pai, a morte do pai aconteceu, né? É quando você delimita, né, o evento é que você marca aquilo lá atrás. Então, cria-se miticamente a lembrança daquilo que não aconteceu, porque era um sentimento e não um ato, e não um fato, necessariamente. Vamos ver aqui. Esse trecho da culpa me lembra o Homem dos Ratos. Ah, total, total. Time dos neuróticos obsessivos aqui, totalmente, E né? talvez até o pequeno Hans, né? Na- na- É, né? Naquele sentido de que ele tinha aquela coisa com o pai dele, ele virava aquele cavalinho que batia no pai, como querendo. E aí, no momento que ele percebeu que ele rivalizava com o pai, né? Ele para não alimentar isso, ele deslocou essa raiva para o cavalo, né? E começou a sentir medo do cavalo. Então é uma coisa que na realidade está muito mais no nível psíquico do que no nível factual, né? O neurótico, né? Ele na realidade ele sofre pelo que poder, o que nunca vai ser, né? Parece que é o que está pulsando, né? Aquela imaginação, aquele pensamento parricida, aquela situação que não acontece, que reprime o desejo, que reprime tudo que ele quer e leva ele a uma questão de sofrimento que é deslocado para tudo, para o chefe, pode ser para qualquer situação do dia a dia, né? Aquela dificuldade de aceitar, de se frustrar, né? E criando mil coisas na questão do obsessivo, né? realmente sofre pelo que não aconteceu. É, Culpa-se pelo que não aconteceu, mas em algum momento desejou que acontecesse. E possivelmente nem desejou diretamente, né? Apenas, sei lá, o pai se machucou, aí falou: olha, fui eu que causei e tal, enfim, né? O caso, o Rafa falou do Homem dos Ratos, né? É interessante que lá o Homem dos Ratos, ele temia toda a estrutura obsessiva dele era para evitar a morte do pai. Só que tem um detalhe: o pai dele já tinha morrido. O pai dele era morto. E ele protegia o pai com seus ritos obsessivos. Mas o pai morreu, né? Não importa, não importa o pai estar presente. O que importa é o rito e a crença nele. E aquilo como diz obsessivamente o nosso lacaniano preferido, pelo menos o meu, and so on, and so on, and so on, and so on, que é o Zizek, né? Esse é o mecanismo, né? Talvez eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto no Zizek é justamente essa marca obsessiva. Todos os textos dele têm esse and so on, and so on, and so on. Essa é a marca do obsessivo, né? Então, de novo.
em que é a repetição, né? E então de novo, e então de novo, e então de novo. Mas é que não teve o primeiro, não importa. O então de novo, o então de novo, né? É interessante como isso é uma marca, né? Lá, 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 orgulho da cultura. O nexo causal que vai desse começo ao nosso presente não sofreria dano algum. Olá, Francisca. Belezinha? Seja bem-vinda. Olá, olá. Tudo bom? Cheguei atrasadérrima, mas eu quero ouvir pelo menos o restinho. Que bom, que bom. A gente ficou conversando no começo, esperando a turma. Tá ótimo, tá tranquilo. O nexo causal que vai desse começo ao nosso presente não sofria dano algum, pois a realidade psíquica seria suficientemente relevante para levar o peso das consequências. As consequências são muito mais importantes que as causas. Pelo que a gente está vendo aqui, as causas, inclusive, não existem. O que existe são as consequências. Só existem as causas por causa das consequências. É o corte lacaniano, né? A isto se objetará que uma mudança na forma da sociedade, da horda paterna ao clã de irmãos, realmente aconteceu. Este é um argumento forte, mas não decisivo. A mudança poderia ter sido alcançada de modo menos violento, e, no entanto, incluir a condição para o surgimento da reação moral. Enquanto a pressão exercida pelo pai primevo se fazia sentir, os sentimentos hostis em relação a ele eram justificados, e o arrependimento por eles teve de esperar um outro momento. Tampouco é convincente a segunda objeção, de que tudo que deriva da relação ambivalente com o pai, tabu e prescrição de sacrifício, tem o caráter de profunda seriedade e plena realidade. Também as cerimônias e as inibições dos neuróticos obsessivos mostram esse caráter, mas remontam apenas à realidade psíquica, a desígnios, não a realizações. Devemos cuidar de não transferir o menosprezo pelo apenas pensado e desejado de nosso mundo prosaico, cheio de valores materiais, para o mundo do primitivo e do neurótico, rico apenas interiormente. Legal isso, né? Estamos aqui perante uma decisão que realmente não é fácil para nós, mas comecemos declarando que essa diferença, que pode parecer fundamental para outros, não toca a essência da questão a nosso ver. Se os desejos e impulsos têm o pleno valor de fatos para os primitivos, cabe a nós seguir compreensivamente essa atitude, em vez de corrigi-la conforme nossos critérios. Então, vamos examinar mais decididamente o quadro da neurose que nos conduziu a essa dúvida. Não é correto dizer que os neuróticos obsessivos, hoje sob a pressão de uma moral excessiva, defendem-se apenas da realidade psíquica de tentações e castigam-se por impulsos meramente sentidos. Há também um quê de realidade histórica nisso. Na infância, essas pessoas nada tiveram senão os impulsos maus, e na medida em que puderam, na impotência infantil, transpuseram esses impulsos também em ações. Cada um desses indivíduos excessivamente bons teve um período mau na infância, um estágio perverso, precursor e pressuposto do excessivamente moral que viria depois. A analogia dos primitivos com os neuróticos se estabelece mais profundamente. Então, se supomos que também naqueles a realidade psíquica, acerca de cuja configuração não há dúvida, inicialmente coincidiu com a realidade factual que os primitivos realmente fizeram, o que evidencia o, o que a evidência mostra que pretendiam. Tampouco devemos deixar que o nosso juízo sobre os primitivos seja influenciado demasiadamente pela analogia com os neuróticos. Também há diferenças a serem tidas em conta, exceto que em ambos, selvagens e neuróticos, inexistem as agudas distinções que traçamos entre pensamento e ação. Mas o neurótico é inibido, sobretudo, no agir. Nele, o pensar substitui plenamente o fazer. O primitivo não é inibido, o pensamento logo se converte em ato. Nele, o ato seria antes um substituto para o pensamento. Por isso, creio, sem reivindicar definitiva certeza na decisão, que no caso em discussão é lícito supormos que, no princípio, foi o ato, né? Acabamos, é isso? Só as notas e adeus? E são as notas. Acabou, Fábio? Acabamos. Eu achei que tinha mais um pouquinho. Gente, acabamos o texto. Eu achei que ele ia esticar mais um pouquinho. Acabamos, Pô, gente. mas esse fim foi com chave de ouro, hein? Corte lacaniano, né?
Corte, eu falo que é umas 3 páginas aqui, né? Não, acabou, tchau. É isso, gente, era só isso, viu? Nossa, mas você chegou na questão neurose obsessiva, toda metapsicologia. Tá, foda-se, tchau. Vai fazer suas coisinhas, acabou, tá? Era só isso mesmo. Deixa de ser neurótico e fazer sintoma, não tem nenhum mistério mais. Era só isso mesmo. Pô, mas é interessante, né, Fábio, esse final aí, ele mostra que antigamente era o ato, né? Era o ato no povo primitivo. Então precisou criar essa situação neurotizante para que a gente construísse a civilização. É isso? Para Como é que a que é? gente, no início, ele estava falando no fim que no início se convertia em ato, o pensamento, Uhum, né? Então precisou a civilização, a cultura neurotizar o uhum, ser humano para que o ato ficasse apenas no campo do psíquico e que a gente pudesse, em geração em geração, ir se desenvolvendo, né? É super interessante. Então, essa neurotização do totem, do tabu, de como a gente vive, de que a gente tem que respeitar, de que a gente tem que sofrer, e de uma certa forma a psicanálise atua nisso para a gente conseguir sair dessa questão neurotizante que é imposta, é uma coisa que vem caminhando e que faz parte da nossa cultura e que faz a gente conviver um com o outro, de uma certa forma, sem que o ato aconteça, né? Da morte do próximo, de matar o pai, de acabar com a autoridade, de lutar contra a lei, né? É uma situação que se impõe. É que, né, vamos. E daí, aqui ele estava falando sobre a questão do Lacan, né? Olha lá, o Ramalho falou a importância da linguagem, né? Porque marca a nossa entrada na cultura, né? A gente entra no simbólico, como? Pela metáfora. A neurose é uma metaforização da morte do pai. A gente simboliza. E a gente entra na linguagem pelo nome do pai. Né? É legal que o Totem Tabu é muito interessante para pensar o Lacan, né? O Lacan pega muita essa questão aqui, né? E é bem isso, né? É, no lugar da barbárie, a cultura. No lugar do imaginário, simbólico, né? Esse mecanismo, Uhum, que é um mecanismo mítico, histórico, ele é observável psicanaliticamente no processo do sujeito. E que ele precisa recalcar e simbolizar, né? O uhum, problema é que ele nunca fez o ato. Ele nunca foi da passagem ao ato na sim, criança. Mas, como sendo criança, para ele, o fato do sentimento, o fato da, o fato da imaginação, do imaginário, tem tanto peso quanto o real. E daí a simbolização e o recalque. sim. Ele não passa para o ato, mas no local onde ele fica é um local neurotizante, né? Ele fica num local onde o pensamento faz ele sofrer para que o ato não aconteça, vamos dizer assim. Ele E o ato, revive, e o ato ele nunca revive aconteceu. aquilo. E o ato não acontece, né? Não acontece. Ah lá, é isso aí. O Ramalho já trouxe o próximo ponto aqui, né? Olha lá, ele trouxe aqui como é que é. Olha lá, a Francisca falou, o telefone vai descarregar. Deixa aqui o nome do próximo livro. Vou pôr no grupo lá que a gente vai fazer um debatezinho para ver quem a gente lê. Eu tô muito interessado em psicologia das massas, análise do eu, porque eu acho que tá super na moda. Quando a gente pensa que acabou o Bolsonaro, vem o Trump, aí fala, putz, vou ter que ler psicologia das massas, análise do eu. Não vai ter jeito pra gente entender os fascistas de plantão. Ups, falei, né? Uhum. Sem recalque, E, né? e uma outra coisa também, Fábio, o que que tu acha? A psicanálise parece que ela entra aí justamente para tentar desarmar isso, né? A função da psicanálise não é tirar a pessoa dessa posição de ficar preso nessa questão psíquica do sofrimento, do ato que deveria acontecer, mas que não aconteceu porque foi reprimido, mas que fica a todo momento retornando e fazendo ela sofrer desse espaço obsessivo cultural, religioso, o que quer que seja. Eu penso assim que, por um lado, o mecanismo de construção do neurótico é algo da civilização. Somos civilizados porque somos neuróticos,
né? Só entrando aqui até na fala do Rafa aqui, ele fala sim, a importância da linguagem, né? Que a gente tava falando lá, da cultura, tudo. Aí ele fala, mas a perversão é o negativo da neurose. O perverso atua, né? Justamente, o perverso é aquele que sim, ele entra na linguagem, né? Em termos de E o forma. psicopata atua também, Fábio? Nesse sentido de perverso como psicopata, nesse sentido. Não estamos falando aqui de perversão como perversão sexual, porque Não, sim. né, no perverso sentido do perverso psicopata mesmo, sociopata psicopata. Ah, tá certo. Para ele coloca o gozo, assim. Vamos supor que esse sujeito ele seja, por exemplo, um grande governante. Aí tem uma pandemia, a nação toda lá morrendo, ele resolve imitar alguém sufocado de oxigênio, entendeu? Ele poderia pensar alguém, nossa, eu pensei alguém sufocando com oxigênio, mas eu não vou imitar para não ser ruim com as pessoas, né? Eu vou recalcar isso em mim, tudo bem. Nossa, eu até pensei, fiz uma piada comigo mesmo. Ai, que ruim, nossa. Vou confessar para o padre, eu vou levar para o analista, né? Esse é o neurótico. Ai, meu Deus, eu pensei, não devia ter pensado, que mau gosto. Esse é o neurótico. Quando ele vai em rede nacional e fica imitando pessoas morrendo, né? Ele é um perverso que ele tem prazer, ele goza diante de todos, o prazer é enorme. Olha, matei uma galera, vou matar mais, tomem cloroquina. Um É por exemplo, isso que é incidência, por isso tá? e é por isso que ele é o negativo do que O é neurótico. para o neurótico, É. né? O neurótico sonha, né, né, e fantasia, nem faz e se pune por sua fantasia, né? Enquanto o perverso vai lá e faz. Né? E não tem punição nenhuma porque não tem nada para aplacar seu gozo, né? Isso é uma leitura que eu tô fazendo muito minha. Eu acho que a questão da perversão eu preciso estudar melhor. Tô falando assim do modo que eu tô vendo, né? Agora é, é bem essa dimensão que o Rafa trouxe, a Francisca comentou aqui, né? Mas sim, o perverso é o negativo do neurótico. Lendo perversão nesses termos bem lacanianos de estrutura de personalidade, perverso que seria uma psicopatia, vamos colocar assim. Né? Diferentemente da questão da perversão sexual, porque Sabe, mas até na perversão sexual, o que para o neurótico é o negativo, para a perversão é o ah, que tá. ele gosta. Sim, o perverso, sim. Mas é que assim, a rigor, no sentido de perversão enquanto perversão sexual, todos nós somos perversos, né? Você, na sua prática sexual, você faz alguma coisa que não é direto ao sexo enquanto cópula e reprodução, e você, por exemplo, você beija. Pra quê? Pra ter prazer? Pra atrasar o sexo? Você está retardando o gozo para prolongar o prazer, seu perverso maldito, né? Em última instância, o santo beijo no altar já é um rito de perversão, nesses termos, né? Então, né? Tem essa palavra perversão, deve ter, né, na psicanálise uma crítica melhor a esse tipo de, né? Porque do modo as palavras vão sendo construídas na psicanálise, elas vão mudando, inclusive, né? No começo tem toda uma questão de perversão quanto a sexualidade correta e não correta, tem toda até uma dimensão preconceituosa. O próprio Freud vai lendo de outro modo e perversão vai ganhando muito mais sentido da perversão enquanto é, Nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? é, é, Onde ele coloca tudo por terra. Olha, isso daí não é normal. ó, Pode criança ir. já tem sexualidade, essa santidade que vocês estão querendo não existe, É. né? O cara, quando é homoafetivo, ele é um excelente profissional, um excelente pai, um excelente amigo, não tem nada que diga o contrário. Uhum, é. Vamos, você tem o seu fetiche, tudo bem. Todos nós nascemos bissexuais mesmo, isso é uma questão de construção. A moça feminista lá estava certa lá, como é que é? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce homem, torna-se homem. A mulher não existe de Lacan, o homem também não, entendeu? E a gente performa o nosso gênero e a nossa sexualidade. Lamento, não existe uma chave mágica, não existe. Mas é genético. Bom, é genético até porque a gente vem feito de gene mesmo.
Agora, qual é o gen que determina a expressão sexual? Você define o que que é sexo, no sentido do que é o amor? Se você for pensar o eros em termos de amor, erótico em termos de amor, então o que é o amor? Então, o seu problema genético é um problema poético? Como é que é isso? Define para mim esse negócio aí, né? Então, a gente começa a entrar nos limites de que a experiência humana é vária e ela assim, ela é incomensurável, ela é da ordem do poético, da ordem do lírico, né? E o ser humano precisa se acertar como ser de poesia. Lamento, né? O Rafa coloca aqui, né? Mas eu achei muito legal você distinguir as perversões para não se confundir perversão da sexualidade. Sim, sim. Né, gente? Perversãozinha gostosa é uma delícia, todos temos. Ninguém aqui é psicopata por causa disso, pelo amor de Deus, né? Viva o erotismo, né? Jorge Bataille, Sagrado Coração de Jorge Bataille, que nos ajude, pelo amor de Deus, né? Mas o risco seria moralizar a coisa, não, claro. No texto do fetichismo, ele acaba fazendo também uma nova leitura disso. Também da moral sexual civilizada, doença nervosa. Esse texto é muito legal, né? Onde é que tá mesmo moral sexual? Tá no compêndio, do mesmo livro do compêndio? Eita, já nem sei onde é que tá o compêndio, tá aqui? Eu acho que é do compêndio. É muito legal esse texto, né? Moral sexual, lá, não é? Deixa eu ver. Tá no mal-estar na cultura. Ah, é? Puta, onde é que eu vou ter uma... Ah, sei lá, eu procuro aqui. Ah, tá no Mal-Estar. Que massa. Eu lembro que eu apresentei lá nos cursos do Fabiano, lá de Metapsicologia, eu apresentei esse texto. E, nossa, é muito contemporâneo, assim. Né? Muito contemporâneo esse texto, vale muito a pena. E daí, falávamos da perversão, dessas questões todas. Que mais que eu ia falar mais alguma coisa? Não me lembro. Mas, enfim. Eu acho que é isso, né? Encerramos por hoje. Decretar um feriado nosso de descanso de sextas-feiras na próxima. E eu vou mandar uma enquete no grupo para a gente pensar qual é a próxima leitura. Eu já adianto que Mal-Estar na Civilização, Mal-Estar na Cultura é um texto que me seduz demais, né? Psicologia das Massas, Análise do Eu também. Eu, na verdade, não tenho certeza de coisa nenhuma, mas acho super legal algum E, desses e, textos. e se puder deixar, nem que seja mais para frente, o futuro de uma ilusão também, né? Tem Que futuro de fala uma muito sobre, ilusão. que fala É, muito sobre religião, né? A crítica é. mais crua dele sobre religião. Nossa, que legal. Que massa, gente. Que massa. Eu gostaria de, apesar de ter um monte de coisa que eu não falei, eu queria pegar como é que é o nome daquele filósofo lá? Que tem uns textos sobre Deus. Muito legal. Um livro até comprei para ler. Se Deus quiser, nessa encarnação, eu leio ainda. É, Como é que é mesmo? Não é o. Oh, meu Deus. Sloterdijk. Sloterdijk tem textos sobre Deus no contemporâneo, muito legal. Tem aquele Bolhas do Sloterdijk também. Mas a vida é uma só, a gente não vai dar conta mesmo. Já diria o Adam Phillips, desista, né? Vamos desistir dessa eficiência plena e vamos lendo. Eu acho que o legal é continuar no Freud, né? Porque assim, o Freud é o cara, né? E o resto vem depois, né? Deixa eu ver aqui o Rafa. Voto nesse também, Benjamin lá. E já começamos falando de Lacan. O triunfo da religião também é importante. Olha lá, a galera já quer ir para Lacan, a galera já quer complicar a vida, quer fazer a vida ficar difícil, árida, né? Estimular as loucuras de Benjamin. O Benjamin quer matar o pai, vai lá esfaquear o Lacan. Olha, o Ramalho também já falou que ele também topa o futuro de uma ilusão, né? Olha Vamos lá, lá, nem olha que seja um lá. pouquinho mais na frente. O que que é isso? Isso daqui virou conclave esse encontro? Não vem com fumaça branca aqui, não. Vai ter eleição no grupo, ora bolas. Não vem, não, seus papistas. Esperar que o Espírito Santo nos guie nessa escolha. Aqui, ó. Queridos, é sempre um prazer. Muito obrigado. Manda a enquete, a gente continua na sessão semana que vem, na próxima, com a eleição do nosso próximo. Habemus Libram. Tá bom? Aquele beijo. Valeu. Até mais. Valeu, Fábio. Abração, cara. Abraço a todos. Valeu.